Seja muito bem-vindo ao canal Radar de Fé. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com você. Hoje vamos fazer um estudo aprofundado sobre o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, um dos relatos mais significativos da igreja primitiva, onde testemunhamos a ousadia dos discípulos Pedro e João ao pregarem o nome de Jesus Cristo, mesmo diante da oposição das autoridades religiosas. Neste vídeo, vamos explorar detalhadamente cada versículo desse capítulo, refletir sobre as lições práticas para nossas vidas, e ao final, vamos fazer uma oração especial para que possamos ter um momento de devocional com Deus. Este estudo é uma oportunidade de fortalecer a nossa fé, aprendendo com o exemplo de Pedro e João, que, apesar das circunstâncias, permaneceram firmes na sua missão de espalhar o Evangelho de Cristo. O capítulo 4 de Atos nos ensina sobre a ousadia, a fé, a unidade e a generosidade que marcaram a igreja primitiva e como esses elementos ainda são essenciais para a vida cristã nos dias de hoje. Então, prepare-se para mergulhar na palavra de Deus, e ao final, vamos ter um momento especial de oração, onde você poderá refletir e se conectar ainda mais com o Senhor. Se você ainda não leu Atos 4, recomendo que leia antes ou durante o estudo, para que possamos juntos entender o que Deus quer nos ensinar hoje. Vamos juntos, com corações abertos, entender as Escrituras. Antes de entrarmos nos versículos, é importante entender o contexto em que esse capítulo está inserido. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico e companheiro de viagem de Paulo, e ele relata a história do nascimento da igreja cristã, logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus. O capítulo 4 está logo após o episódio onde Pedro e João, através do poder do Espírito Santo, curam um homem coxo que estava à porta do templo chamado Formosa, conforme narrado no capítulo 3. Esse milagre poderoso não apenas restaurou fisicamente o homem, mas abriu uma porta para que os apóstolos proclamassem a ressurreição de Jesus para o povo, o que atraiu a atenção de muitos. Esse episódio gerou uma grande agitação em Jerusalém, tanto entre o povo quanto entre as autoridades religiosas, especialmente os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos e que se sentiram profundamente ameaçados pela pregação de Pedro e João sobre a ressurreição de Jesus. Esse é o pano de fundo do que ocorre em Atos 4, onde vemos os apóstolos enfrentando as autoridades judaicas, mas também sendo instrumentos de grande ousadia e poder, tudo através do Espírito Santo. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, ressentidos por estarem ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que ouviram a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a quase 5.000. Aqui vemos que Pedro e João são presos enquanto pregam para o povo. Eles estavam anunciando a ressurreição de Jesus Cristo e essa mensagem causou grande indignação nos líderes religiosos, especialmente os saduceus, que não aceitavam a doutrina da ressurreição. Isso nos mostra como a pregação do Evangelho muitas vezes confronta diretamente sistemas religiosos e políticos que se opõem à verdade de Deus. Mesmo assim, a prisão de Pedro e João não conseguiu deter a obra de Deus. O texto nos diz que, apesar de serem levados à prisão, muitos dos que ouviram a mensagem creram. Isso demonstra que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mesmo quando enfrentamos oposição, Deus continua trabalhando. O número de crentes subiu para quase 5.000, o que é um testemunho do poder do Espírito Santo em ação. Devemos lembrar que, como cristãos, podemos enfrentar desafios e até oposição ao proclamarmos a verdade de Cristo. Mas, assim como Pedro e João, devemos ser ousados e firmes, sabendo que é Deus quem nos sustenta e quem realiza a obra por meio de nós. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros que pertenciam à família do sumo sacerdote.
Puseram Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado e de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro e João são levados diante do Sinédrio, o conselho máximo dos judeus, que tinha autoridade sobre questões religiosas e civis. O Sinédrio era composto por sacerdotes, anciãos e escribas, e era liderado pelo sumo sacerdote. Anás e Caifás, mencionados aqui, são figuras conhecidas da narrativa da crucificação de Jesus, pois eles também estiveram envolvidos no julgamento de Cristo. Quando interrogados sobre o poder ou nome pelo qual realizaram o milagre, Pedro, cheio do Espírito Santo, não hesita em testemunhar sobre Jesus. Ele declara abertamente que foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo Jesus que os líderes crucificaram, mas que Deus ressuscitou, que o homem foi curado. Pedro também cita o Salmo 1:8 e 22, referindo-se a Jesus como a pedra angular rejeitada pelos construtores, ou seja, pelos líderes religiosos. Essa metáfora indica que Jesus, embora rejeitado pelos homens, é a base do plano redentor de Deus. A ousadia de Pedro aqui é notável. Ele não apenas defende a ação de cura, mas aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho e declarar que Jesus é o único caminho para a salvação. Isso nos ensina que, quando somos confrontados por nossa fé, devemos ser ousados em proclamar a verdade, confiando no poder do Espírito Santo que habita em nós. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas como podiam ver o homem que fora curado ali de pé diante deles, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que realizaram um milagre notável, e não podemos negá-lo. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém nesse nome. Chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos ser justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de novas ameaças, eles os deixaram ir, não tendo como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecerá. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Aqui vemos a reação das autoridades. Elas ficam admiradas com a coragem e ousadia de Pedro e João, especialmente porque sabiam que eles eram homens simples, sem educação formal. O que impressionou as autoridades foi que Pedro e João haviam estado com Jesus, e isso era perceptível na maneira como eles falavam e agiam. Esse é um testemunho poderoso de como estar na presença de Jesus transforma completamente nossas vidas. Diante da cura inegável do homem coxo, as autoridades não podiam negar o milagre, mas mesmo assim queriam impedir que a mensagem de Jesus continuasse a se espalhar. Então, decidem ameaçar os apóstolos, ordenando que eles não falassem mais sobre Jesus. No entanto, Pedro e João, novamente com grande ousadia, declaram que eles obedecerão a Deus e não aos homens, pois não podem deixar de falar sobre o que viram e ouviram. Essa passagem nos lembra que, como cristãos, podemos enfrentar ameaças, pressões e tentativas de nos silenciar, mas devemos sempre ser fiéis à nossa chamada de pregar o Evangelho. A obediência a Deus deve estar acima de tudo, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição dos homens.
Ao serem soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Nosso soberano Senhor, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do Teu servo, nosso pai Davi, por que se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Após serem soltos, Pedro e João retornam à comunidade de crentes e relatam tudo o que havia acontecido. A resposta da igreja é poderosa, e eles se voltam imediatamente para a oração. Em sua oração, reconhecem a soberania de Deus, relembram as promessas proféticas das Escrituras e pedem a Ele coragem para continuar pregando, apesar das ameaças que enfrentam. A igreja não pediu para que Deus removesse os obstáculos ou que as ameaças acabassem, ao invés disso, pediram mais coragem e ousadia para proclamar a palavra de Deus. E Deus respondeu de uma forma poderosa, o local onde estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, recebendo a capacitação que precisavam para continuar anunciando a mensagem de Cristo com ousadia. Essa passagem nos ensina o poder da oração em comunidade e como, quando oramos com fé, Deus nos responde de maneira sobrenatural. A igreja primitiva estava ciente das ameaças, mas sua confiança estava no Senhor, e isso é um exemplo de como devemos reagir em tempos de dificuldade e oposição. A multidão dos que creram era uma só em coração e mente. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, a que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Nos últimos versículos do capítulo 4, vemos uma descrição impressionante da unidade e generosidade que caracterizava a igreja primitiva. A comunidade de crentes estava tão unida que ninguém considerava seus bens como exclusivamente seus, mas compartilhavam tudo o que possuíam com aqueles que necessitavam. Esse senso de comunidade e cuidado mútuo era um reflexo do amor de Cristo operando entre eles. Essa generosidade voluntária era tão marcante que o texto destaca o exemplo de Barnabé, que vendeu um campo e trouxe o valor para ser distribuído entre os necessitados. Barnabé, cujo nome significa filho da consolação ou encorajador, foi um exemplo de como os cristãos viviam de forma sacrificial para o bem uns dos outros e para a glória de Deus. Essa passagem também destaca o impacto do testemunho dos apóstolos, que, cheios de poder e graça, continuavam a pregar sobre a ressurreição de Jesus. A combinação da pregação poderosa e do estilo de vida generoso da igreja resultou em um testemunho poderoso para aqueles ao redor, e o favor de Deus estava sobre eles. Para nós, isso é um exemplo de como a igreja deve viver em unidade, generosidade e amor, refletindo a natureza de Cristo em tudo o que fazemos. Quando vivemos dessa maneira, não apenas proclamamos o Evangelho com palavras, mas também o demonstramos com nossas ações, e isso tem um impacto profundo na sociedade ao nosso redor.
O capítulo 4 de Atos é um relato extraordinário do poder de Deus trabalhando através dos seus servos, mesmo em meio à perseguição e oposição. Pedro e João nos dão um exemplo de ousadia e obediência, mostrando que, mesmo diante das ameaças e pressões, devemos colocar a nossa confiança em Deus e continuar a proclamar a verdade com coragem. A oração da igreja e a resposta poderosa de Deus nos lembram que a nossa força e ousadia vem do Espírito Santo, e que, quando oramos com fé, Deus responde de maneiras sobrenaturais. Além disso, vemos a importância da unidade e da generosidade entre os crentes. A igreja primitiva nos ensina que a verdadeira comunidade cristã não se limita a palavras, mas se manifesta em ações concretas de cuidado e compartilhamento. Quando vivemos em unidade e amor, demonstramos ao mundo o poder transformador do Evangelho. Que possamos aprender com o exemplo de Pedro, João e da igreja primitiva, buscando sempre ser fiéis em nossa missão de proclamar o nome de Jesus, independentemente das circunstâncias. E que possamos viver em unidade, compartilhando não apenas nossos bens, mas também o amor e a graça que recebemos de Deus. Agora, eu gostaria de convidar você a um momento de oração. Este é um tempo para que possamos nos conectar com o Senhor, refletir sobre as lições deste capítulo e pedir a Deus que nos dê a mesma ousadia e fé que os apóstolos demonstraram. Ore comigo. Pai amado e soberano, nós te louvamos e te adoramos por tua grandeza e por teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por nos ensinar hoje através do exemplo de Pedro, João e da igreja primitiva. Te pedimos, Senhor, que nos dê a mesma ousadia que deste aos apóstolos, para que possamos proclamar o teu nome com coragem, mesmo diante das dificuldades e das oposições que enfrentamos em nossas vidas. Senhor, assim como a igreja primitiva, pedimos que o teu Espírito Santo nos encha de poder e graça, para que possamos testemunhar da tua ressurreição com ousadia e autoridade. Não queremos nos calar, Senhor, diante das ameaças ou das pressões do mundo. Queremos ser fiéis a ti em todas as situações, obedecendo a tua vontade acima de tudo. Pai, pedimos também que nos ajude a viver em unidade como corpo de Cristo. Que possamos ser generosos e amorosos uns com os outros, compartilhando tudo o que temos, tanto material quanto espiritualmente. Que sejamos uma comunidade que reflete o teu amor e a tua graça em tudo o que fazemos. E, Senhor, te pedimos que abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo. Que tua presença esteja com eles, que seus corações sejam fortalecidos e que eles sintam a tua paz e alegria. Que cada um seja tocado pelo teu Espírito Santo e que este momento de estudo e oração seja um marco de transformação em suas vidas. Nós te agradecemos por tudo que és e por tudo que fazes por nós. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para fazer a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado por nos acompanhar neste estudo do capítulo 4 de Atos. Espero que este momento tenha sido edificante para a sua fé e que você tenha sido encorajado a continuar firme na caminhada com Cristo. Se você foi abençoado por este vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo estudo.